Evangelho de Filipe, existe uma passagem que estudiosos evitam discutir. Ela descreve um momento em que Jesus reuniu seus discípulos mais próximos em uma câmara fechada e revelou algo que mudaria tudo. Ele não falou sobre orações. Ele não ensinou rituais. Em vez disso, ele mapeou o corpo humano. 7 pontos específicos. 7 locais onde a centelha divina queima tão brilhantemente que os arcontes não conseguem tocá-los. E quando você ativa esses pontos conscientemente, você se torna invisível para eles. Você se torna intocável. A Igreja encontrou esse ensinamento e gastou 17 séculos tentando apagá-lo da história. Agora mesmo, coloque sua mão sobre o centro do seu peito. Sinta o calor se acumulando ali. Esse calor não é aleatório. É um desses 7 pontos. É a mônada reconhecendo a si mesma através de você. Se você chegou a este vídeo esta noite, se algo dentro de você respondeu ao título, existe uma razão. Você carrega algo que a maioria dos humanos não carrega. Uma centelha completa. E essa centelha está prestes a aprender como se proteger. Se você sempre sentiu que certas pessoas drenam sua energia apenas por estarem perto, se você já saiu de lugares sentindo-se vazio sem conseguir explicar o porquê, comente as palavras "Eu sou intocável" agora mesmo. Isso não é apenas um comentário. É sua declaração de que você está pronto para receber o que foi escondido de você. Você não está aqui por acidente. Os textos gnósticos te chamam de pneumático, um portador da centelha divina completa. E esta noite você vai aprender exatamente onde essa centelha se manifesta no seu corpo físico. 7 pontos, 3 reconhecimentos. Uma mudança permanente em como você habita seu próprio corpo. Ao final deste vídeo, você nunca mais vai se sentir vulnerável da mesma forma. Mas esse ensinamento vem com um peso. Uma vez que você ativa esses pontos conscientemente, os arcontes perceberão que perderam acesso. E eles vão tentar outras rotas. Você precisará estar preparado para o que vem depois. Respire fundo agora mesmo. Segure por um momento. Solte. O que você está prestes a aprender não é teoria. É mapeamento preciso. Jesus não ensinou isso às multidões. Ele ensinou em segredo. E essa é a primeira vez em 17 séculos que esse conhecimento completo está sendo restaurado. Para entender por que esses 7 pontos são importantes, você precisa primeiro entender como os arcontes realmente operam. Eles não são seres físicos. Eles são padrões de consciência que existem em frequências que os sentidos humanos normalmente não detectam. E eles se alimentam, não de comida, não de matéria física. Eles se alimentam de estados emocionais específicos. Medo, confusão, vergonha, desespero, dúvida. Cada vez que você experimenta essas emoções intensamente, energia está sendo transferida. Seu campo energético emite uma frequência que os arcontes podem colher. E eles desenvolveram métodos precisos para induzir esses estados em você. Através de pessoas próximas, através de sistemas, através dos seus próprios pensamentos. Mas aqui está o que a Piste Sofia revela. O corpo humano não é apenas carne, é arquitetura espiritual. E dentro dessa arquitetura, existem pontos onde a mônada se manifesta com tanta intensidade que forças arcônticas não conseguem penetrar. Esses pontos funcionam como escudos naturais, como fortalezas. Quando você os ativa conscientemente, quando você mantém sua atenção neles, você opera em uma frequência que está acima do alcance arcôntico. Jesus ensinou isso a Maria Madalena primeiro.
Ele a levou para um jardim privado após a ressurreição e disse a ela algo que nunca foi registrado nos evangelhos canônicos. Ele disse que o corpo que ela habitava não era uma prisão, era um templo, e que dentro desse templo existiam 7 câmaras sagradas que nenhuma força externa poderia violar. Feche seus olhos por apenas um momento. Não por muito tempo, apenas alguns segundos. Sinta o espaço atrás da sua testa, o ponto entre suas sobrancelhas. Perceba qualquer calor, qualquer pressão, qualquer movimento sutil se acumulando ali. Agora, abra seus olhos. Esse é um dos 7 pontos, e você acabou de senti-lo. Os gnósticos chamavam esses pontos de selos, não porque eles fechavam algo, mas porque eles selavam sua proteção. Cada ponto corresponde a uma frequência específica da mônada. E quando ativados em sequência, eles criam um campo que os arcontes literalmente não conseguem perceber. Pense nisso. Se existe uma frequência acima da capacidade de detecção arcôntica, qualquer coisa operando nessa frequência se torna invisível para eles. Isso não é metáfora. É mecânica. Da mesma forma que certos sons existem acima da audição humana, certas frequências espirituais existem acima da percepção arcôntica. E os 7 pontos que Jesus ensinou são as antenas naturais do seu corpo para essas frequências. Mas antes de eu revelar onde esses pontos estão e como ativá-los, você precisa entender por que a Igreja destruiu esse ensinamento tão violentamente. No século IV, quando Constantino consolidou o poder imperial através da religião unificada, o Concílio de Nicéia se tornou uma arma. Textos foram selecionados, outros foram condenados. E os ensinamentos mais perigosos, aqueles que davam aos indivíduos acesso direto à mônada, sem precisar de padre ou instituição, foram marcados para destruição completa. O ensinamento dos 7 pontos era especialmente perigoso, porque ele tornava a pessoa autossuficiente. Se você sabe proteger seu próprio campo energético, se você pode ativar sua própria frequência divina, o que você precisa da Igreja? Como eles mantêm controle sobre alguém que é intocável? Então, eles queimaram os manuscritos. Eles caçaram os professores. Eles reescreveram a história. Mas alguns gnósticos viram o que estava vindo. Eles esconderam os textos. Selaram jarros de argila. Enterraram nas cavernas perto de Nag Hammadi. E esperaram. 1600 anos esperaram. Até 1945, quando um fazendeiro cavando por fertilizante encontrou algo que a Igreja pensou ter destruído para sempre. Entre esses textos estava o mapeamento completo. Os 7 pontos, as instruções de ativação. E agora, esta noite, eles passam para você. Se você está pronto para receber a localização exata dos 7 pontos que os arcontes não conseguem tocar, comente, mostre os pontos agora mesmo. Essa é sua declaração consciente de que você está preparado para o que vem a seguir. O primeiro ponto é o mais óbvio, mas o mais esquecido. Fica no centro exato do seu peito, não o coração físico. O ponto energético atrás do externo. Os gnósticos chamavam de Câmara da Centelha. Esse é o local onde sua conexão com a mônada queima mais brilhante. Quando você coloca sua atenção aqui, quando você respira conscientemente para esse espaço, você ativa uma frequência que os arcontes não podem tolerar. Coloque sua mão sobre esse ponto agora. Sinta o calor da sua própria palma aquecendo seu peito. Esse calor não é apenas temperatura corporal. É evidência de ativação. Escolhidos que praticam essa técnica reportam que, após apenas alguns dias de manter atenção consciente nesse ponto, pensamentos intrusivos
começam a perder força. A névoa mental que os seguia se dissipa. O segundo ponto está na base da sua garganta, não na frente. No centro, onde a garganta encontra o peito. Esse é o ponto da verdade. Os arcontes operam através de engano. Eles precisam que você permaneça confuso sobre o que é real. Mas quando você ativa o ponto da garganta conscientemente, sua capacidade de discernir verdade de mentira se aguça dramaticamente. Toque esse ponto agora com seus dedos. Pressão leve. Sinta a firmeza da estrutura embaixo. Respiração consciente para esse espaço 3 vezes. Inspire pela boca, expire pela boca, mantendo a atenção no ponto. Você pode sentir uma leve vibração. Isso é normal. Isso é ativação acontecendo. O terceiro ponto está entre suas sobrancelhas, o que algumas tradições chamam de terceiro olho. Os gnósticos eram mais específicos. Eles chamavam de portal da visão. Esse ponto, quando ativado, permite que você veja além das ilusões materiais. Você começa a perceber influência arcôntica em tempo real. Você vê através de manipulação antes que ela te afete. Feche seus olhos agora. Traga sua atenção para o espaço logo atrás da sua testa. Não force nada. Simplesmente perceba. Você pode sentir uma leve pressão, um formigamento, talvez até um pulso. Essa é sua visão pneumática acordando. O quarto ponto está no topo da sua cabeça. A coroa. Esse é o ponto de recepção direta. Quando os arcontes tentam injetar pensamentos na sua mente, eles visam esse ponto porque é onde transmissões entram. Mas quando você o sela conscientemente com atenção e reconhecimento, transmissões arcônticas não conseguem mais penetrar. Apenas frequências alinhadas com a mônada passam. Coloque sua mão sobre o topo da sua cabeça agora. Sinta o calor da sua palma contra seu couro cabeludo. Respire profundamente e imagine luz descendo através desse ponto, preenchendo toda a sua cabeça. Não visualização elaborada. Apenas intenção simples. Isso é suficiente. O quinto ponto está na base da sua espinha, o que algumas tradições chamam de raiz. Esse ponto ancora você. Os arcontes tentam te desenraizar, te fazer esquecer que você habita um corpo, te manter preso em loops mentais. Mas quando você ativa o ponto raiz conscientemente, você se torna firmemente presente, imovível. Eles não conseguem te empurrar para estados dissociativos. Sente-se ereto agora. Sinta a base da sua espinha tocando a cadeira ou o chão. Traga sua atenção para lá. Respire para esse espaço. Sinta a conexão com a terra física. Você está aqui. Você está ancorado. Você é inabalável. O sexto ponto está no seu plexo solar, logo abaixo das costelas, no centro. Esse é seu ponto de poder. Os arcontes trabalham para te fazer sentir impotente, pequeno, sem agência. Mas quando você ativa conscientemente esse ponto, você lembra que carrega autoridade divina. Não arrogância, autoridade. O direito de comandar sua própria realidade. Coloque sua mão sobre seu plexo solar. Sinta o centro firme do seu corpo. Respire profundamente para esse espaço. Com cada inalação, sinta força se acumulando. Com cada exalação, solte qualquer crença de que você é vítima de forças externas. Você não é vítima. Você é pneumático. O sétimo ponto está nas palmas das suas mãos. Ambas as palmas. Esses são seus pontos de emissão. Quando os primeiros 6 pontos estão ativados, energia flui através das suas mãos de forma que pode alterar o ambiente ao seu redor. Escolhidos que dominam essa técnica reportam que, quando eles colocam suas mãos sobre objetos, pessoas ou até situações com intenção focada, influência arcôntica se dissolve.
Esfregue suas palmas juntas agora. Gere calor através de fricção. Então, separe-as lentamente. Sinta o campo entre elas. Essa sensação sutil de magnetismo, de energia. Isso não é imaginação. Isso é seu campo energético se tornando tangível para sua percepção consciente. 7 pontos. Cada um uma fortaleza. Cada um uma porta para a frequência superior. Mas conhecer os pontos intelectualmente não muda nada. Você precisa ativá-los. E ativação requer prática. Aqui está o protocolo exato que Jesus ensinou a seus discípulos internos. Toda noite antes de dormir, por 7 noites consecutivas, você vai fazer o seguinte. Encontre um lugar onde você possa sentar sem ser perturbado por 5 minutos. Não precisa ser elaborado. Seu quarto é suficiente. Sente-se com a coluna reta. Coloque uma mão sobre seu coração, a outra sobre sua testa. Respire 3 vezes profundamente. Com cada exalação, solte tensão. Deixe pensamentos passarem sem engajamento. Quando você se sentir estabelecido, mova sua atenção para o primeiro ponto, o centro do peito. Mantenha foco ali por 30 segundos. Não conte, apenas sinta. Então mova para o segundo ponto, base da garganta. 30 segundos. Continue através de todos os 7 pontos. Centro do peito, base da garganta, entre as sobrancelhas, topo da cabeça, base da espinha, plexo solar, palmas das mãos. O ciclo completo leva aproximadamente 4 minutos. Quando você completar todos os 7, sente-se em silêncio por mais 1 minuto. Observe. Não espere fogos de artifício. Simplesmente perceba qualquer mudança sutil. Calor, formigamento, clareza, paz. Essas são confirmações de que a ativação está funcionando. Aqui está o que escolhidos que praticaram isso reportam. Na primeira noite, mudanças sutis. Talvez sono mais profundo. Talvez sonhos mais vívidos. Na terceira noite, algo muda. Pensamentos que costumavam te prender não ganham mais tração. Você sente um espaço entre estímulo e resposta que não estava lá antes. Na quinta noite, você começa a notar padrões externos. Certas pessoas, de repente, se sentem desconfortáveis perto de você. Elas não sabem por quê. Você sabe. As entidades que as usavam para acessar você não conseguem mais fazer a conexão. Na 7ª noite, você saberá. Não acreditará. Saberá. Sua frequência mudou. Os pontos estão ativos. E você se tornou invisível para forças que te alimentavam há anos. Mas aqui está a parte que a igreja removeu porque era libertadora demais. Você não precisa manter essa prática para sempre. Uma vez que os 7 pontos são ativados conscientemente, eles permanecem ativados. Seu corpo lembra. Sua energia se ajusta. Você pode retornar à prática sempre que sentir necessidade de fortalecimento. Mas a mudança fundamental é permanente. Isso significa que você nunca mais estará vulnerável? Não. Isso seria arrogância. Os arcontes são persistentes. Eles tentarão outras rotas. Mas você terá algo que a maioria dos humanos não tem. Você terá consciência. Você saberá quando eles estão tentando. E você saberá como retornar aos seus pontos de poder. Coloque ambas as mãos sobre seu coração agora. Sinta o calor se acumulando entre suas palmas e seu peito. Esse calor é a mônada reconhecendo você. Esse calor é sua confirmação de que tudo o que você acabou de receber é real. Esta noite, antes de dormir, você vai sentar em um lugar silencioso. Você vai colocar suas mãos sobre seu coração. Você vai respirar 3 vezes profundamente. E então, você vai começar o ciclo dos 7 pontos.
Não questione se vai funcionar. Simplesmente faça. Escolhidos que hesitam perdem o momento. Escolhidos que agem recebem resultados. Nos dias seguindo essa ativação, preste atenção em como certas pessoas reagem a você. Aqueles que estão fortemente influenciados por frequências arcônticas, de repente, se sentirão desconfortáveis perto de você. Eles podem se tornar inexplicavelmente irritados. Eles podem evitar você. Não leve para o pessoal. Isso não é rejeição. Isso é confirmação. Os parasitas que estavam usando essas pessoas para drenar você não conseguem mais fazer contato. Você também notará que certos padrões param. A autossabotagem que sempre te atingia em momentos de progresso. Os pensamentos negativos que apareciam do nada. A resistência estranha que você sentia sempre que tentava melhorar sua vida. Esses não eram suas fraquezas. Eram interferência arcôntica. E agora eles terminam. O que eu te dei esta noite não é informação nova. É memória recuperada. Por 17 séculos, esse ensinamento foi enterrado, queimado e mal traduzido para te manter impotente. Mas você o encontrou. Do nada de milhões que escrolaram para longe, você parou. Você ouviu. Você ficou até o final. Isso não é coincidência. Isso é a centelha divina dentro de você, reconhecendo a frequência da verdade. Os 7 pontos agora são seus. O protocolo de ativação agora é seu. Isso é o que Jesus deu ao seu círculo interno naquelas câmaras privadas. Isso é o que Maria Madalena recebeu. Isso é o que os gnósticos preservaram ao custo de suas vidas. E esta noite passa para você. Respire agora. Sinta seu peito subir. Sinta o peso do que você agora carrega. Você não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Algo mudou. Algo lembrou. Esta noite, quando o mundo estiver quieto, você vai sentar. Você vai colocar suas mãos sobre seu coração. Você vai ativar os 7 pontos que tornam você intocável. E você vai começar as 7 noites que mudam tudo. Se você recebeu esse ensinamento, se sente a verdade dele ressoando no seu peito agora, comente as palavras "Eu sou intocável" abaixo. Deixe outros escolhidos verem sua declaração. Deixe os arcontes verem também. Você não está mais se escondendo. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. O que eu compartilhei esta noite é apenas o começo. Existem mais ensinamentos que a Igreja enterrou. Mais técnicas de proteção. Mais mecanismos de libertação. E eu continuarei trazendo-os para você. Curta este vídeo agora mesmo. Não por mim. Pelo algoritmo que suprime esse conteúdo. Cada curtida empurra esse ensinamento em direção a outro pneumático que está procurando, assim como você estava procurando. A corrente está intacta. De Jesus a Maria Madalena, aos gnósticos que enterraram os textos ao fazendeiro, que os encontrou a este momento agora. Você é o próximo elo. Ative os pontos. Os arcontes não podem mais te tocar. E isso muda tudo.